Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos e aprendermos na escola de Cristo. Queridos, que bom é poder estarmos juntos, que bom é podermos aprender de Cristo. E para mim tem sido magnífico poder sentar aos pés de Jesus e aprender a cada dia na sua escola. Cristo é um professor por excelência, ele quer nos ensinar. E nós estamos na série Apocalipse e esse livro é fenomenal. Sabe, eu e você precisamos a cada dia abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender as verdades da palavra de Deus e principalmente com relação ao Apocalipse. Por quê? Porque esse livro ele revela o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda num futuro bem próximo. E nós precisamos então conhecer essas verdades para que essas verdades transformem a nossa vida, para que essa verdade nos motive a continuar jogando o jogo da vida com esperança, tendo a certeza de que existe um futuro brilhante, grandioso que Deus tem para cada um de nós, os seus filhos. E sabe, nós vamos então abrir hoje aqui, nós vamos concluir o capítulo 1. Sabe, eu quero que você perceba comigo, se ao estudarmos o Apocalipse, ao estudarmos o primeiro capítulo, você não percebeu o quanto Deus quer o bem para cada um de nós, sabe, nada mais pode fazer com que você compreenda isso, porque o capítulo 1 é a demonstração do cuidado, do amor, da bondade de Deus, da revelação máxima de Jesus para nós. E nós precisamos então nos envolver com isso, abrir a nossa mente, o nosso coração para estudar esse livro e compreender as suas verdades, para que essa palavra, para que essa verdade transforme as nossas vidas. Essa é a mensagem de Deus para nós. Vamos orar nesse instante porque vamos abrir a palavra de Deus. Amado Deus, louvado seja o teu nome eternamente, Senhor. Nós queremos agora que o Santo e Bom Espírito ilumine a nossa mente para entendermos essa verdade. Transforme-nos pelo poder da palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 1. Nós temos, e eu quero trazer só para você, nós temos a última parte agora, o verso 17 e o 18, e aí tem o 19 e o 20, mas olha só para a gente entender, no capítulo 1, logo na introdução, diz que é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, uma revelação de quem? Deus, Jesus, para mostrar a nós, os servos, as coisas que brevemente vão acontecer. E ele enviou por seu anjo que chegou até João para nós. E aí, logo em seguida, nós vamos ver que ele diz assim: felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que praticam as palavras da profecia. E aí nós podemos compreender que a partir do verso 4 e 5, ele diz da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus, graça e paz a vós outros. Essa é a mensagem para nós. Ele traz essa perspectiva. E aí nós entendemos que o livro do Apocalipse foi escrito de forma simbólica. Por quê? Porque senão seria destruído, porque João estava vivendo num período do Império Romano que estava querendo e que havia matado o próprio Jesus e vários dos discípulos, Pedro e Paulo, e queria matar João, mas milagrosamente João foi protegido. Então o Apocalipse foi escrito de forma simbólica, mas que os servos de Deus vão entender, compreendem para viver essa mensagem. E aí nós vimos a partir do verso 12, 13 em diante, nós vimos a revelação de Jesus, como Jesus foi revelado, como Jesus se apresentou a João, agora de forma glorificada. E nós vimos lá o texto em que Jesus se apresentava de uma forma grandiosa. Ele se apresentou logo como filho do homem, essa foi a primeira descrição, que estava vestido com a roupa comprida, roupa de príncipe, de rei, e tinha no seu peito um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Olha que coisa! E aí nós observamos que os seus pés eram como bronze polido, a sua voz como a voz de muitas águas. E ainda descreve que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Nós vimos que é a palavra de Deus. E disse também que o seu rosto brilhava
como o sol ao meio-dia. E aí nós vimos que Malaquias vai dizer que Jesus traz a salvação em suas asas, o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas, trazendo para nós Jesus essa salvação. E aí quando foi revelado a João Jesus dessa forma maravilhosa, grandiosa, esplêndida, incomparável, que só o Apocalipse revelou Jesus dessa forma agora como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, veja agora aqui o que aconteceu com João. Veja o finalzinho, como isso é espetacular. Capítulo 1, verso 17 e 18 vai dizer assim, ó. Quando vi nessa forma glorificada, João, ele traz esse relato. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Queridos, essa é a descrição que eu e você precisamos aprender, precisamos vivenciar e compreender que Deus quer trazer para mim e para você. Olha que descrição, olha que mensagem para cada um de nós. Como Deus está querendo trazer para mim e para você essa mensagem. Quando Cristo se revelou a João de uma forma glorificada, sabe o que aconteceu? Ele caiu como morto. Mas aqui está a graça. Sabe, se Jesus se apresentar como Rei dos Reis a você agora e a mim, aqui nós vamos cair como morto, não tem como suportar a glória, o poder, a manifestação sobrenatural de Deus da forma como Ele é. Não tem nenhum ser humano. E João caiu como morto, mas o texto bíblico diz que aqui está a graça, aqui está a bondade de Deus para com os seus filhos. O que acontece? Nesse instante, ele estendeu a João a sua mão direita. Sabe, é a extensão da graça. Jesus estendeu a graça, a bondade a João e disse, a primeira coisa que ele estendeu e o colocou em pé e disse, não temas, não tenha medo. Sabe, uma das coisas terríveis do ser humano é o medo. Nós seres humanos somos medrosos, somos crianças crescidas medrosas, mas nós vamos expulsar ou tirar o medo da nossa vida a cada dia quando nós conhecemos a Jesus. Cada dia, ao conhecermos a Jesus, nós vamos expulsar o medo. Qual é o medo que tem esmagado a sua vida? Medo da morte, medo da vida, medo de passar dificuldades, medo das doenças, medo de conflitos, medo da insegurança, ou seja, medo de ser pego, quem sabe, por uma bala perdida, medo da política econômica de qualquer governo do mundo. Qual é o seu medo? Pare com isso. Jesus está dizendo, não temas. Por quê? Porque ele diz, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, mas estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho uma chave da morte e do inferno. Jesus está querendo dizer para mim e para você, e nós precisamos compreender. Jesus está dizendo, eu tenho o controle de tudo, eu sou o Senhor da vida, eu tenho todo o poder, eu tenho a chave da morte e do inferno. Sabe, Jesus está dizendo, qual é o seu medo? É a morte? Qual é o seu medo? É de repente perder o céu e ir para o inferno? Sabe, Jesus está dizendo, não temas, não tenha medo, eu sou a solução dos seus problemas. Para que isso aconteça então na sua vida hoje, Jesus está querendo dizer, você precisa entregar-se completamente a mim. Se você entregar a sua vida a mim, eu tenho a solução dos seus problemas. Eu sou aquele que vivo, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave, eu tenho o controle da morte e do inferno. Sabe, a morte é um grande inimigo, é um inimigo que incomoda, é um inimigo traiçoeiro, maldoso, mau, acaba todas as esperanças do ser humano se não estiver ligado a Jesus. Porque em Cristo, tendo a Jesus como nosso Senhor, nós vamos poder dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, se nós estivermos ligados a Jesus, não tem problema, porque Jesus é a solução da morte, que é o maior inimigo, porque ele tem a chave, ele tem o controle, ele tem o comando. É por isso que Jesus disse, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele diz assim, olha, disse para Marta,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a solução de todos os problemas. O problema do ser humano, talvez seja o seu problema, é porque não tem tido a coragem, a determinação de entregar a sua vida plenamente a Jesus. Se você assim fizer hoje, entregando a sua vida, não temas, Jesus resolverá os seus problemas, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é eterno e Ele tem o controle de tudo, da morte e do inferno. Ele pode controlar a sua vida, Ele pode guiar você, Ele pode te dar esperança, pode te dar alegria, mas para isso você precisa entregar a sua vida a Jesus ainda hoje. Que Deus te abençoe, que essa revelação maravilhosa de Jesus no Apocalipse traga a você esperança, alegria, certeza de que é possível viver uma vida cheia de esperança em meio de um mundo quase ou completamente caótico. Então que Deus nos abençoe, que juntos possamos viver essa esperança e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, nós confiamos nela, nós queremos entregar, eu quero e que esse teu filho que está ouvindo entregue a sua vida completamente a ti, porque o Senhor tem o controle da morte e do inferno. O Senhor é o vencedor, o Senhor vive para sempre e nós nos entregamos nas tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.